A situação dos portos de Manaus foi tema hoje de uma audiência pública na Assembleia Legislativa. De um lado, temos o porto da Manaus Moderna, que está superlotado e cheio de problemas. Do outro, encontramos o porto do São Raimundo, novinho em folha, mas muito mal aproveitado. A utilização dos portos é fundamental para o desenvolvimento do Amazonas. Da capital para o interior partem produtos e serviços essenciais para a sobrevivência dessas cidades. O acesso entre os municípios tem a obrigação de ser eficaz. Você já deve ter ouvido falar naquela máxima: a urbanização gera prejuízo. Bem, pelo menos aqui no Porto de São Raimundo parece que isso é verdade. Depois da construção da ponte Rio Negro, o local ficou assim, com pouquíssima utilidade. Os comerciantes do local precisaram fechar as portas. Aqui, a roda da economia parou de girar. Na contramão dessa história, o Porto da Manaus Moderna está cada vez mais superlotado e sem estrutura para o funcionamento. O assunto preocupou as autoridades. Nesta terça-feira, houve uma audiência pública na Assembleia Legislativa para responder o seguinte questionamento: como reorganizar a estrutura portuária de Manaus? Então é algo sério e que nós precisamos enfrentar este desafio, que tem a ver com a economia do estado do Amazonas, que é o Distrito Industrial, como com a qualidade de vida da população. Por quê? Porque boa parte dos municípios do estado abastecem daquilo que é transportado principalmente da cidade de Manaus para os seus municípios, e isso ocorre de via fluvial. Com projetos que inclusive encontram-se em andamento, como o novo porto da Siderama, vai ajudar bastante e contribuir na logística e nos problemas atuais de logística do estado do Amazonas. A discussão não deve parar por aí. Outras alternativas ainda vão ser debatidas. Indústria, comércio e passageiros, mais uma vez, entram na pauta da Assembleia. Esse é um desafio para a cidade de Manaus. E esse é um dos pontos de logística que muito nos preocupa e que interfere sobremaneira no nosso desenvolvimento econômico. E a CPI da Água começou hoje a ouvir os primeiros convocados, mas o dono da Águas do Amazonas não foi. E agora os vereadores prometem ir à justiça para obrigá-lo a depor. A CPI questionou a ação sobre o poder de fiscalização. É que o órgão identifica a irregularidade, mas não pode multar. Isso caberia ao poder público municipal. A atual administração aplicou multa de 4 milhões de reais nos últimos 3 anos, mais os lucros da empresa Águas do Amazonas. Segundo a ação, ultrapassam os 40 milhões de reais nos últimos 5 anos. Então nós, como fiscais, temos que dar uma resposta efetivamente a esse imbróglio jurídico, essas situações, essas contratações, esses aditivos, tanto dinheiro e nenhuma solução, Zona Norte e Zona Leste sem água. Só este ano a ASAN cancelou 15 mil faturas de água em Manaus devido a cobranças indevidas. O diretor da empresa Solvir, Luiz Carlos Vilas, foi convocado para comparecer à reunião da CPI da Água e responder aos questionamentos dos vereadores, mas enviou uma carta aos parlamentares informando de que não viria. Por isso, agora deve ser convocado pela Justiça. Eu vou requerer imediatamente que eles que seja cumprido o rigor da lei, que eles sejam convocados à força, e quero pedir também a quebra de sigilo da entidade que eles representam, das empresas e pessoal deles. A próxima reunião da CPI será amanhã, às 10 da manhã, na Câmara Municipal. Um aumento de até 200% não poderia causar uma reação diferente. Mais de 10 mil contribuintes estão insatisfeitos com o valor do IPTU. Eles oficializaram a reclamação junto à Prefeitura. O IPTU deste ano deixou muita gente surpresa e o que sobrou, reclamações. Veio bem mais alto. Ele ano passado veio na faixa de 200 e pouco, agora veio quase 400 reais. Eu acho que o aumento que foi muito alto. Do ano passado para cá é uma diferença muito alta. Para seu Rafael, o aumento foi de quase 100% no Imposto Predial Territorial Urbano. Segundo ele, esse aumento foi gerado pela construção de uma cobertura. Eu acho que foi calculado pela cobertura que eu fiz aqui na frente da casa, para evitar o sol. Mas isso tem explicação. Nós tivemos a correção da UFM, que foi em torno de 7%. Nós tivemos o recadastramento geral da cidade, que foi feito com levantamento aerofotogramétrico, foi feito a ortofoto. Então a gente buscou a informação real do imóvel naquele momento.
Este foi o maior impacto do IPTU de 2012. E também tivemos o reajuste da planta de valores. Independente da zona onde esteja o imóvel, o que serviu como base para o cálculo do IPTU foi o valor do terreno. Agora, todos os imóveis da cidade estão em um banco de dados com imagens da área construída e informações que norteiam o valor do imposto. Veja a seguir, frota de ônibus que circula no centro pode diminuir e ainda usuários já reclamam de demora no horário dos coletivos. A gente volta já.